A Lília vai trazer a palavra para nós hoje. Vamos receber hoje da Lília, que é uma bênção, que é nossa amiga muito querida. Fique à vontade. Você esteja com o coração bem aberto. Em nome de Jesus, nosso coração tem sido uma terra boa, que Deus tem plantado boas sementes. Já é um ano de plantação, então vamos aproveitar e vamos fazer com que gere mais e mais frutos no nosso coração. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom revê-los, e conhecer alguns rostinhos novos também. Eu estava falando com as irmãs no início que a gente estava com muita saudade, E esse ano passado foi muito ruim também para reencontrar as pessoas. Então vai acumulando. Quando a gente vê, a gente até se emociona, E o pastor Isaí me convidou para estar aqui. Me colocou, na verdade, um desafio, vamos dizer assim, porque eu sei que vocês têm recebido visitas muito capacitadas aqui, trazendo palavra, Então, quando ele me falou, daí eu disse, Jesus, vamos ver. E quando ele demorou um pouquinho para me passar o tema, quando ele me passou o tema, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer, então, para acrescentar nessa plantação que vocês estão trabalhando esse ano. E quando eu fiquei pensando, me veio algumas reflexões que eu tinha feito com base num livro que se chama Encontros com Jesus, do Timothy Keller. Ele é um livro muito simples, muito gostoso, mas ele tem alguns pontinhos aqui que vão talvez nos acrescentar para a gente fazer essa plantação esse ano, que vocês estão dedicados, trabalhando o coração nesse sentido. Eu gostaria que você abrisse, então, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões no livro de João, capítulo 20. Vocês gostaram do detalhe do meu caderninho? Que acabou as páginas dos meus. Aí eu peguei um da Helena. Bem bonitinho. João capítulo 20. Vou ler o texto. No primeiro dia, eu estou lendo na NVI. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles se perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria.
Então voltou-se para ele. Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Aqui era o dia da ressurreição. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e os discípulos, aqueles que o acompanhavam, estavam arrasados, estavam tristes, como se estivessem doentes, sabe? Aquela apatia, aquela coisa que não consegue reagir. Eles estavam muito tristes, porque o Salvador da vida deles tinha morrido. Maria não estava apenas triste, ela estava inchada de tanto chorar. Ela tinha perdido o alvo do amor dela, ela amava Jesus, aquele homem que deu atenção, que a perdoou. Ela estava arrasada. Mas mesmo assim, no domingo pela manhã, ela pegou as especiarias e bem cedinho foi lá para o sepulcro onde haviam colocado Jesus. O seu coração estava ainda triste, né? Ela tinha acompanhado tudo. Maria, por mais que não era os 12 apóstolos, ela viu tudo. Ela viu os líderes ali clamarem para que matasse Jesus. Ela viu as chicotadas, ela estava ali perto quando cravaram aquela cruz de espinhos. Ela viu ele carregar aquela cruz pesada. Então ela estava muito triste. Ela queria achar aquele homem, mesmo que morto, né? Engraçado, mas ela estava preocupada em encontrar o corpo. Naquela manhã ela foi até o túmulo de Jesus. E na Bíblia nós entendemos que todos os discernimentos, consolações e dons de Deus que vêm através de Jesus Cristo, nós alcançamos pela fé. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque Maria foi a primeira testemunha da morte e ressurreição de Jesus, que é a base da nossa fé. Os cristãos creem na morte e ressurreição de Jesus. É isso que nos faz cristãos, quando nós cremos pela fé. E é essa fé cristã que nós vamos conversar hoje sobre o pano de fundo do encontro de Jesus com Maria no sepulcro. Em primeiro lugar, se você quer anotar, a fé cristã é uma fé impossível. É uma fé impossível. Por quê? Porque Jesus tinha falado inúmeras vezes. Se você pegar o texto bíblico, em Mateus, Marcos, Lucas, João, em todos os evangelhos você encontra a menção de que Jesus falava aos seus discípulos, é necessário que eu morra para que eu ressuscite. Eles estavam avisados. Eles estavam, já tinha sido falado para eles. Jesus falava o tempo todo que era necessário que ele morresse. Nenhum deles acreditava, né? Hoje a gente olha a obra completa, mas no momento eles não acreditavam, eles não cogitavam aquilo, eles não estavam entendendo. Ela estava ali em pânico, ela estava agitada, ela estava perturbada, da onde colocaram Jesus, mas ela sequer pensou que ele tivesse ressuscitado. Ela estava ali angustiada, mas ela não cogitou, poxa, ele falou mesmo, né? Porque, primeiro, não é normal alguém ressuscitar, né? Não é uma coisa que a gente espera quando a gente vai ao sepulcro. Quando a gente vai ao sepulcro, você espera ver um túmulo. Ela foi preparada para trabalhar no corpo de Jesus, para levar especiarias, flores. Mas, na hora, ela encontrou o sepulcro vazio. O estado atual da nossa sensibilidade espiritual e a nossa moral imperfeita, por conta do pecado, nos cega de ver que Jesus ressuscitou.
O nosso estado espiritual, a nossa condição de rebeldes pecadores, nos impede muitas vezes de crer em Deus, de crer em Jesus. E por isso que é impossível essa fé. Talvez a gente já tenha ouvido, né? Muitas contradições em linhas teológicas, muitos pontos de vista da Bíblia, muitas explicações sobre alguns pontos divergentes. Mas todos concordam com uma coisa, que nós não conseguimos produzir fé salvadora sozinhos. Nós precisamos da intervenção de Deus, do próprio Deus intervindo, falando, fazendo a obra. Não vem de nós. Por isso que essa fé salvadora não poderia vir de Maria. Ela é exclusiva de Deus. Lembra aquela passagem em que Jesus ele foi curar um menino? O seu pai chega: Jesus, eu preciso que você cure, meu filho ele está endemoniado, ele se joga, ele se lança na água quente, se lança no fogo. E Jesus pergunta: você crê que eu posso? Ele fala: eu creio, mas me ajude a crer. No fim ele fala, né? Me ajude a ter essa fé. Porque de fato nós sozinhos nós não temos essa fé. Mas o próprio Deus, ele faz nós termos essa fé. Porque no mesmo texto ele diz assim: para Deus tudo é possível. Não é porque a gente pensa em alguma coisa que para Deus nada é impossível, mas é porque é dele mesmo, é a obra dele. Por isso que a fé cristã, ela é impossível sem a intervenção sobrenatural do próprio Deus. Que bom, né? Não depende só de nós, mas o próprio Deus é que nos escolhe mostrar esse caminho. A fé cristã é impossível. E é bom a gente lembrar nesse momento que vocês estão trabalhando na plantação. Quando a gente vai fazer uma plantação, a gente vai levar uma semente, né, para plantar. Essa semente da palavra de Deus vai ser a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou por alguém. Jesus morreu e ressuscitou. E às vezes a gente vai querer convencer essa pessoa, né? A gente vai lá argumentar: Jesus morreu, ressuscitou pela sua vida. E de fato nós vamos falar daquilo que nós cremos. Mas nós temos que ter o nosso coração tranquilo, que a fé salvadora vai ser gerada nessa vida, que você plantar essa semente, através da intervenção sobrenatural de Deus. É o Espírito Santo que convence, a palavra nos diz. Então é Ele que vai fazer a obra. Vocês vão sair à plantação. Vocês vão falar desse milagre que Maria viu. Mas quem vai convencer vai ser o Espírito Santo. A fé cristã é impossível sem uma intervenção do próprio Deus. Que bom, né? Que bom que é assim. Se dependesse de nós. Segunda coisa que a gente entende aqui na história de Maria é que a fé cristã é racional. É racional, ela precisa da razão. Hoje a gente vê muito, né? As pessoas são bem racionais. Às vezes, né? Nem todos. Mas a maioria das pessoas mede os seus passos, sabe das suas consequências, planeja certas coisas, né? Nós vamos tomar uma decisão. Eu vou trocar de emprego, então você calcula, não, vale a pena, não vale a pena. Você vai mudar de cidade, você vai comprar alguma coisa, você pelo menos coloca ali no plano racional, né? Não só no plano dos pensamentos. E hoje a gente pesquisa para tudo, né? Até para comprar qualquer coisa, você vai lá no celular e pesquisa. O que as pessoas estão falando desse livro? O que as pessoas estão falando desse produto, daquela máquina, daquele equipamento? A gente pesquisa muito porque é um processo racional. Mas há alguns aspectos da vida que as pessoas não colocam no racional. Aquilo que elas não entendem muito bem, aquilo que para elas é um mistério, elas jogam para a fé. Aquilo que elas não conseguem talvez explicar,
elas geralmente jogam para a fé, né? E elas argumentam assim, claro, né? A razão não explica tudo, né? Não é tudo tão tintim por tintim, né? Quando às vezes a gente planeja, poxa, eu vou fazer isso, isso e isso, e então vai dar tudo certo. Mas dá alguma coisa no meio que, infelizmente, a razão não explica tudo. E, de fato, ela não explica tudo. Mas a gente tem que ter consciência de que tem certas coisas que não precisam ser irracionais, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão cultas, inteligentes, estudadas, que conseguem analisar coisas científicas, né? Uma célula, coisas assim minúsculas que a gente nem enxerga a olho nu, ou coisas tão grandes como o universo, e eles calculam e tem cálculos ali exatos, matemáticos, tão difíceis. Mas elas acreditam, às vezes, em coisas tão irracionais, como, às vezes, vão consultar os signos, vão jogar acredito naquela leitura de tarô. Eu conheço pessoas que são pessoas inteligentes, mas elas gostam de encontrar alguém que possa dizer alguma coisa ali na mão. É estranho. Mas o fato da fé, o fato da razão não explicar tudo, não quer dizer que a gente precise jogar a nossa fé na irracionalidade. A fé cristã é uma fé racional, é uma fé lógica. A fé cristã é uma fé racional. Então a gente pensa, se é racional, eles não pensaram na ressurreição? Por que eles não pensaram, né? Chega lá, não está o corpo de Jesus. Poxa, aconteceu então, ele realmente não. Por que eles não pensaram na ressurreição? Por que eles não tinham visto milagres suficientes? Será que eles não tinham visto o poder de Jesus? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus era poderoso. Eles não entendem, né? Poxa, não acreditavam no poder de Jesus? Será que faltou alguma coisa para eles verem? O fato é que eles nem consideravam a ressurreição. Para eles era algo fora da cultura deles. Eles não consideravam essa ressurreição. A cultura que eles viviam são de povos muito antigos. Os romanos e os gregos, que são os povos que estavam ali dominando, eles criam que o corpo era algo ruim, que era melhor se livrar mesmo. Então a morte física era uma libertação daquilo que era mal, daquilo que era fraco. Era uma salvação. Os judeus, eles não acreditavam que o corpo era mau. Eles sabiam que haviam sido criados por Deus, né? Havia a beleza na vida. Mas nem todos acreditavam na ressurreição. Não era algo assim que eles tinham no dia a dia como crer. Eles criam na ressurreição dos justos nos últimos tempos. Quando Jesus chega, né, para Marta e Maria, Jesus fala que vai ressuscitar Lázaro. Ela, sim, eu creio na ressurreição dos últimos dias com os justos, né? Como todo mundo vai ressuscitar e estar com o Senhor. Mas não assim nessa ressurreição ali no meio da história. Os discípulos não aguardavam a ressurreição, muito menos Maria Madalena. Mas o fato é que o cristianismo, ele é uma religião com muitas evidências, com muitos registros, com muitos fatos, com testemunhas oculares dos fatos. Então Maria, ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Ela falou com Jesus, foi ela que viu Jesus a primeira vez depois que ele ressuscitou. É engraçado que Maria, ela era uma mulher. Nos evangelhos nós vamos ver relatados que Maria deu esse testemunho que viu. Na época em que Maria vivia, a mulher era desconsiderada em qualquer testemunho jurídico. Não tinha valor o seu testemunho. Se algum crime acontecia e a testemunha era uma mulher, o seu testemunho não era levado em consideração. Somente o testemunho de um homem. Então, se a Bíblia fosse um livro para convencer alguém, de fato,
manipulado para convencer alguém, eles colocariam que um homem viu Jesus, né? Faria mais lógica para a época. Nós temos que lembrar que esse livro não foi escrito para nós hoje, ele foi escrito há 2000 anos atrás. Então, as pessoas que lessem, poxa, se um homem disse, é verdade. Mas se uma mulher disse, não tem valor nenhum. Mas por que então os evangelistas colocaram que foi Maria Madalena? Porque de fato deve ter acontecido assim, porque é verdade. Não é algo manipulado para convencer alguém na força. Foi assim que aconteceu. É algo verdadeiro. As pessoas viram. As pessoas testemunharam aqueles milagres. As pessoas testemunharam a vida de Jesus. As pessoas testemunharam a sua morte e a sua ressurreição. Maria viu Jesus lá no sepulcro. Não se pode chegar à fé apenas pelo racional. Você já viu alguém que pegou a Bíblia, leu e não aconteceu nada? Acontece. As pessoas pegam Bíblias, leem, estudam, são doutores em algumas áreas, mas elas não acreditam, elas não têm fé que Jesus pode salvá-las. Não se pode chegar à fé cristã apenas pelo racional. Mas não se pode chegar à fé real sem o raciocínio. Aí não é uma fé racional. Aí é uma coisa que você joga para o lado sem importância. E o Tim Keller fala no trechinho lá que eu anotei: não creia no cristianismo por ele ser emocionante, prático e relevante. Creia porque ele é verdadeiro. Aí que é importante, ele é verdade. Se a nossa fé ela é impossível sem Deus, depois da intervenção de Deus, nós sabemos que nós cremos em algo verdadeiro. Né? A gente não tem esperança naquilo que não é verdade. É só que a gente às vezes não enxerga ainda, mas a gente crê naquilo que vai acontecer através de Jesus. Por isso que nós devemos lembrar que a nossa fé é bem fundamentada. Quando você for levar a semente da palavra de Deus, lembre-se que você não está levando algo que a pessoa precisa acreditar em ti realmente, mas você está levando algo verdadeiro. Você não está convencendo ele de uma mentira, uma manipulação, mas você está levando uma verdade. As pessoas hoje, elas acham que verdades são pontos de vista, né? Mas é relativo. Não. Existem coisas que são verdadeiras. Existem coisas que são absolutas. E o evangelho, a fé cristã, ela está baseada em algo verdadeiro. Nós temos fatos, registros. É a religião que mais tem fundamentação na história, na arqueologia, para que se comprovar os fatos que aconteceram nesse livro. Que legal, né? A nossa fé é uma fé racional e verdadeira. E por último, a fé cristã é pessoal. Se você pensar que Jesus morreu por todo mundo, por todos os pecadores, em geral, mas não acreditar que ele morreu por você, você não entendeu a obra da cruz. A fé cristã é uma fé pessoal. Ele morreu por cada um de vocês. Sabe? Ele morreu assim, pensando no seu nome mesmo. Não foi por todo mundo. Porque por todo mundo pode ser para nenhum. Ele morreu por cada um. Ele nos chama individualmente. Nós temos que ouvir ele chamar o nosso nome. Nós temos que ouvir ele chamar o nosso nome. Lá no versículo 16, o que Jesus fala? Maria. Ela estava falando com ele. Ela estava falando com aquele homem. Mas até ele não chamar pelo nome, ela não tinha entendido quem era. Maria. Ouça o Senhor chamar. Se você ainda não
ouviu a voz dele, ele está te chamando. Se você está aqui nessa noite, se um dia alguém te plantou essa semente, é porque ele te escolheu. Ele chamou Maria para ser a primeira testemunha. Que engraçado, né? Ele escolheu uma mulher, ele não escolheu nem Pedro, nem João, que eram os homens dos holofotes lá, né? Que estavam sempre com Jesus. Não, ele chamou a mulher, Maria. A história dela fala que ela era praticamente uma louca recuperada, uma perturbada recuperada. Ele não escolheu aquele certinho que era alguém na sociedade. Ele escolheu Maria. Não importa quem você é ou o que você fez, você é salvo pela obra dele e não pela sua. Que coisa, né? O evangelho é isso. Nós temos que lembrar do evangelho. Todas as vezes que nós esquecemos do chamado de Jesus, do nosso nome, nós temos que lembrar que o evangelho são as boas novas de que nós somos salvos pela obra de Cristo, através da graça, e não pelas nossas obras. Não pelas nossas obras. Não por aquilo que nós somos. Nós somos salvos por Ele. A fé verdadeira, ela nos conecta com Cristo. Essa fé pessoal e verdadeira, ela nos conecta com Cristo. Nós temos então um relacionamento com Deus na nossa vida. E não apenas um Salvador que pagou nossos pecados, mas nós temos esse relacionamento. E nós vemos ali no Evangelho que depois que ele ressuscitou, ele encontrou cada um de uma forma, né? Ele encontrou a Maria ali no sepulcro, depois ele encontrou com Pedro, João e os outros discípulos naquela casa que eles estavam. Depois ele encontrou Tomé, então outros discípulos. Todos foram abordados de maneiras diferentes. Todos exigiram um tempo especial. Maria foi chamada ali pelo nome naquele sepulcro. Ele apareceu então aos outros discípulos e finalmente o Tomé, que não acreditava de jeito nenhum, ele queria tocar, ele queria apalpar. E Jesus falou: Tomé, toque então, toque aqui na minha mão. Veja as feridas da cruz. Cada um tem a sua experiência, o seu caminho de encontro com Jesus. Quantas histórias nós temos diferentes, né? Quantos caminhos diferentes aqui se encontraram com Jesus? No momento da gente plantar essa semente, é bom a gente lembrar disso. Porque às vezes nós vamos querer que o caminho da pessoa que nós estivermos plantando seja o mesmo que o nosso. Talvez a gente vai dizer: não, mas tem que fazer isso, isso e isso. Mas não. Cada um tem um encontro com Jesus diferente. Cada um precisa de um tempo. Cada um tem uma experiência com Jesus. Cada um necessita de certas evidências, né? Como Tomé. Jesus é o fundamento da nossa fé. E quando você for falar de Jesus nessa sua plantação, quem convencerá o pecador do pecado será o próprio Deus, o Espírito Santo. Lembre-se disso. E Ele é que vai conduzir a jornada dessa pessoa. Assim como Ele conduziu a nossa jornada. Cada um teve um encontro de fé pessoal. Se você ainda não teve esse encontro pessoal, porque muitas vezes a gente vai andando com a multidão, né? A gente não teve aquele encontro pessoal, a gente veio para a igreja, mas a gente está seguindo porque todo mundo está seguindo. Entenda nessa noite. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Ele te chamou. Ele te chamou pelo nome. Ele é que estava lá esperando Maria para chamá-la pelo nome. E Ele também quer chamar os nossos nomes. Que isso possa levar no seu coração a certeza de que você está levando uma boa semente. Quando você estiver falando e trilhando o seu caminho nessa plantação, você lembre-se: é uma fé impossível para mim.
Mas em Deus tudo é possível. É Ele que vai convencer. Lembre-se de que você está falando de algo verdadeiro. Se você não acha que isso é verdadeiro, nem fale. Porque se é para só emocionar, se é para só ajudar no momento de tristeza, não vai valer de nada se não for verdadeiro. É verdade. A nossa fé é verdade. E quando você estiver pensando que você não é merecedor, lembre-se que o Evangelho é a obra de Cristo e não o nosso esforço. Que você possa ter isso no seu coração. Entender que Ele te escolheu. Ele te escolheu para essa salvação. Ele te escolheu para essa jornada, para essa experiência, para levar essa semente. Amém? Vamos ficar de pé.